esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis? Então, que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, quando tomamos conhecimento das previsões que os cientistas divulgam sobre o futuro do mundo ou da humanidade, a gente fica estarrecido com as catástrofes que eles anunciam. Eu não sei vocês, mas basta dar uma entradinha básica no YouTube, né? E é naqueles canais que a gente nem segue, mas aparece para nós lá umas dicas. Você vê, vai cair um meteoro, o sol vai emitir uma tempestade, vai ter uma tempestade solar que vai acabar com o satélite. É só desgraça. Pode ver, né? Ontem mesmo apareceu para mim lá na Smart TV, né, que eu não assisto televisão aberta, daí eu vejo alguns vídeos que eu acho interessantes. Apareceu indicando assim: tudo vai piorar em 1º de janeiro de 2023. Falei, nem chegou, a turma já está cantando tragédia, desgraça, derrota, né? Tudo espírito de urubu. Então, até mesmo os cientistas não têm uma visão muito positiva do futuro. Passamos por uma pandemia terrível, já tem profetas da desgraça falando: vai vir uma pior. Se formos mais atentos às nossas conversas do dia a dia, veremos como muitas vezes o tema delas é sempre aquilo que vai mal. Eu fico escutando as conversas das pessoas. Olha, cada 10 assuntos, 9 ou é vida do outro, defeito do outro, ou coisa que vai mal. Pode reparar. Difícil a pessoa contar: olha, estou tão contente, meu marido agora está tão assim, sabe, católico, trabalhador, está carinhoso. Você não vê a turma falar isso, não. Você vê a turma falar assim: ixi, nossa, te contar, trocou ferradura, né? É isso, né? Quais são os temas das nossas conversas? Se você pudesse se alimentar das palavras que saem da tua boca, tua alma seria nutrida ou envenenada? É uma boa pergunta. Eu tenho uma tia que conta assim, ela costuma dizer assim: tem gente que só conta derrota. Eu aprendi com a minha tia isso, né? Às vezes a gente tem uma tendência a ver as coisas que não estão indo bem, e aí então você começa a contar derrota, fracasso e miséria. Além de se tornar uma pessoa chata, né, você atrai desgraça. Precisamos ser homens e mulheres da esperança.
Senão não faz sentido a gente ser católico, ser cristão, não fazendo o que na missa, né? Então, desde que minha tia começou a falar esse negócio, para de contar derrota. Às vezes ela fala para minha mãe lá em casa, acho engraçado, né? Eu falei, olha, o tempo passou, eu estou vendo, minha tia tinha razão, né? Então você veja, por exemplo, o que vocês estão vendo aqui na minha mão? O quê? Só isso? Um ponto. Deixa eu mostrar esse lado, que aqui a câmera, não sei se conseguiu mostrar. O que vocês estão vendo aqui na minha mão? Uma folha com um ponto, né? Pois é. A resposta um pouco mais óbvia seria uma folha. Mas você conseguiu, sendo sincero, mesmo que respondeu a folha, você conseguiu ignorar o ponto? De jeito nenhum. Porque no meio do branco, o ponto se destaca. Esse ponto é o que não vai bem na tua vida. Ai, padre, tem mais coisa dando errado. Tem nada, você é exagerado. Mentira. Todo branco é o que está dando certo. Agora, a tendência que a gente tem, treinada pelo demônio, é olhar o que não vai bem. É olhar o que não dá certo. Então, por exemplo, o filho está dando problema, mas você tem filho, não morreu. Glória a Deus. Tem gente que enterrou o filho. Tá certo? Ainda ontem uma mãe veio chorando, o filho de 19 anos, bateu com a moto no poste, está entre a vida e a morte, lutando agora na UTI. Ai, meu filho está me dando um trabalho, está vivo. Nossa, minha criança é arteira, dá um trabalho lá em casa, ela risca o sofá. Tem saúde, porque se ela não fosse arteira, estava desanimada em cima de uma cama com 40 graus de febre. Tá certo? Ai, o meu carro só vive dando problema. Tem carro, já está acima da média, que a turma vai tudo, a maioria pega ônibus, né? Essa casa tem goteira, mas tem casa. Porque você está tendo goteira porque tem casa, né? Se não tivesse goteira, você não tinha casa. Ô mania maldita, né? Esse é o nosso problema. Nós olhamos aquilo que não dá certo, nós olhamos o ponto preto, e nós temos muito mais motivos para louvar a Deus do que para reclamar. E aí então nós vemos na primeira leitura um Isaías extremamente otimista em relação ao futuro. Ele fala: alegre-se, a terra que era deserta e intransitável vai exultar de solidão e vai florescer como um lírio perfumado. Fortaleçam as mãos enfraquecidas, criai ânimo, fala para os deprimidos: coragem, eis que nosso Deus vem, e eu estou vendo o deserto virar jardim. A pergunta é: como pode Isaías ser tão otimista? Será que tudo corria às mil maravilhas no tempo de Isaías? Aquele povo não tinha problema? Pois bem, Isaías viveu num dos períodos mais terríveis da história de seu povo de Israel. Resumindo, Jerusalém e seu templo haviam sido destruídos pelos soldados da Babilônia. Então você imagina a igreja queimada, é isso. Já pensou chegar na São José para mim, está tudo no chão? É isso. Os habitantes mais jovens e mais bem formados culturalmente haviam sido deportados para uma terra longínqua, onde foram transformados em escravos. É esse Isaías que está contentão aí na primeira leitura. Não tem motivo nenhum, pelo menos humanamente falando, certo? Quem ficou na terra? Ficaram na terra os idosos, os doentes e as crianças. Ninguém mais. Não se ouvia um cântico, uma música de alegria, não se ouvia um brado de alegria sequer. E até a paisagem era inóspita, porque a montanha de Jerusalém, que era coberta de relva verde, por ter sido saqueada, incendiada, estava cinza e nada mais ali crescia. O clima era de velório ou de apocalipse zumbi. Todo o povo desanimado e em depressão. E Isaías vem e fala essa coisa que parece que ele simplesmente está doido, né? Como que pode alguém cantar vitória num contexto de derrota? Abra aí a sua primeira leitura, vai lá, vamos estudar a palavra. Primeira leitura, versículo 1. Eu vou começar, quer ver? Mas vamos lá, pega aí. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Você. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Agora você vai pular para o versículo 3.
fortalecei as mãos enfraquecidas. Firmai os joelhos debilitados. O que mais? Dizei às pessoas deprimidas. O que? Criai ânimo. Não tenhais medo. O que mais? Vede, é o vosso Deus. É a vingança que vem. É a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. A música não combina com o cenário. Concorda comigo? É neste cenário desolador que Isaías tem a coragem de sonhar com um futuro promissor e contempla um imenso deserto na visualização de profeta que se converte em jardim e ainda profetiza aquela multidão que parecia um cadáver com o rosto iluminado e cantando de alegria. Aí você fala: padre, como é que faz? Vou ensinar. Isaías não vê somente o que está acontecendo, mas vê o que Deus pode fazer quando se acredita nele e se permite que ele haja com seu poder. Por causa da visão que Deus dá para Isaías, ou por causa da visão que Isaías tem, todo o sofrimento ganha sentido, porque Isaías vê que eles não precisam ser estéreis e que os sofrimentos não precisam ser um fim em si mesmo. Isaías nos ensina que quando as coisas andam mal, e por vezes isso acontece, não podemos nos deixar tomar pelo desânimo, não podemos nos acomodar. Quando as coisas andam mal, é preciso profetizar que Deus pode fazer crescer um jardim em pleno deserto. Meus filhos e minhas filhas, vamos trazer para a nossa vida, que estamos aqui antes de Cristo, vamos trazer para 2022. Quantas vezes, diante de uma família na qual não há possibilidade de diálogo sem que saia brigas ou ofensas, e a gente acaba desistindo? Quantas vezes diante de uma moça que se deixou iludir por um rapaz e até perdeu, quem sabe, sua pureza, ou quem sabe se engravidou de um cafajeste, o pai e a mãe ficam desolados e dizendo: não há mais esperança? Quantas vezes diante de um filho que se deixou arrastar pelos vícios, somos tentados a dizer: não há mais nada que possa ser feito? Seria o mesmo que dizer: o deserto não pode virar jardim. Mas Deus está nos chamando a viver e a ver o mundo com seus olhos de outra maneira, a olhar para além. Deus está falando hoje para mim e para você: não olha como está, olha como eu vou deixar. Olha a obra que eu vou fazer aí ainda, meu filho e minha filha. Olhe além. Quando eu encontro vocês marcados pela desesperança, pelas tragédias que se abatem sobre vossas vidas, eu sempre me lembro desse cenário desolador de Isaías. E como padre eu peço a graça de fazer você sonhar, mesmo quando ninguém mais acredita. Isto, queridos filhos e filhas, nos faz entender um pouco melhor como pode São Paulo escrever da cadeia, algemado, onde sofria horrores: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Foi assim que começou a missa hoje, Filipenses capítulo 4. Como pode São João Batista no Evangelho, prisioneiro hoje, prestes a ser degolado, já escutando a espada sendo afiada pela maldita Herodíades, estar ainda anunciando o reino de Deus e formando discípulos? Como pode? Como que essa turma consegue? É porque eles não olham como as coisas estão, mas como Deus pode deixá-las, e por isso seguem além. Veja o conselho na segunda leitura hoje para nós. Olha que interessante, quer ver? É uma coisa que às vezes passa batida. Veja aí, a sua segunda leitura no último versículo. Segunda leitura no último versículo, que é o versículo 10. Olha lá, quer ver? Eu vou começar. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza quem? Os profetas que falaram em nome do Senhor. Então ele está falando para você olhar como modelo de firmeza e sofrimento os profetas. Porque esses homens não viam as coisas como estavam, eles olhavam para além. São Paulo, São João Batista, Isaías. Quando eu meditava essa palavra em casa, gente, eu me lembrei tem vários capítulos aqui na igreja, né? Me lembrei de um pai e uma mãe cuja filhinha pequena morria na UTI. Ela caiu na piscina,
ficou um tempão debaixo da piscina até achá-la. Vocês lembram dessa história, né? Muitos de vocês lembram. Era impossível sobreviver. Aí um dia, no corredor da UTI, o médico tentando preparar o pai para a morte da menina, que era um fato, né? E vendo o pai cheio de esperança, o médico ficou preocupado, falou: ele está com tanta esperança, ela vai morrer, como é que vai ser? E aí chegou uma hora, coitado do médico, né? Com boa intenção, mas ele olhou para o pai e falou assim: olha, eu vejo sua filha morta. E o pai olhou para ele e falou assim: olha, doutor, eu a vejo viva, brincando com minha esposa lá em casa. O médico baixou a cabeça e foi embora. De fato, a menina sobreviveu, superando todas as expectativas. Mas naquele dia eu aprendi como é que nós vemos as coisas. Ou você vê as coisas terminadas, ou você vê as coisas desoladas, ou você vê as coisas desabadas, se conforma, ou você vê com os olhos dos profetas, ou você vê com os olhos de Jesus e proclama o reerguimento, e proclama dias melhores ainda do que antes, que foi o que aconteceu em Jerusalém. Estão entendendo? Então estou perguntando: como é que você anda vendo as coisas? Será que o pessimismo não tomou conta do teu coração? E a palavra vem nos interpelar: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Eu vejo esse casamento fracassado, eu vejo essa amizade terminada, eu vejo esse relacionamento terminado. Não, eu vejo ressuscitado, eu vejo transformado, eu vejo ressignificado. E é como a gente vê que muda as coisas. E é então que podemos degustar a belíssima mensagem de São Tiago na segunda leitura de hoje, que nos diz que devemos aprender a esperar com o agricultor. E que sacada genial, meus amigos! Sacada genial. Vamos reler aí na segunda leitura. Veja aí, segunda leitura, versículo 7. Irmãos, vai lá. Ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor. Ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós ficai firmes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. O que faz o agricultor? Ele planta, sabe que precisa da chuva e da terra, confia que a chuva e a terra farão o seu trabalho e que isso não depende dele. Não depende do agricultor fazer a semente crescer, não depende do agricultor fazer chegar a primavera, não depende do agricultor fazer virar chuva, o vento ou o sol. Ele acredita que a chuva, ele acredita que o sol farão o seu trabalho. Mas não fica sentado olhando a lavoura, esperando que ela produza sozinha. A sua espera é uma espera ativa, porque como São Tiago sabe que a fé sem obras é morta. Por isso, enquanto ele espera, ele trabalha, ele lavra, ele semeia, ele irriga, ele arranca as ervas daninhas e faz toda a parte que lhe cabe. Acredito na chuva, acredito no sol, mas eu também preciso fazer a minha parte. São Tiago está nos ensinando: se queres mudança, se queres que a tua vida mude, então faça tudo aquilo que está ao teu alcance e confia que Deus fará a parte dele. Como dizia Santo Inácio de Loyola: ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe, meu filho, como se tudo dependesse de você. Faça a sua parte, porque o que cai do céu é chuva. Você tem o direito de pedir o impossível para Deus, mas só depois de ter feito tudo o que era possível com os dons que Ele mesmo te deu, e a começar pela tua própria saúde, porque você tem braço e perna para ir lutar e fazer acontecer. Termino contando um caos. Um homem que passava por perrengues caiu
na rua em pleno meio-dia, teve um apagão. Nesse apagão, às vezes, nos nossos apagões, Deus fala com a gente, sabia? Principalmente em sonho. Fala. Deus fala. Uma vez uma mulher perguntou para mim, hoje também, mas várias vezes: ô padre, o senhor acredita em sonhos? Eu respondi: é claro, são eles que movem o mundo. Então veja, ele teve um apagão, e nesse apagão Deus levou ele para uma loja. Estava escrito: a loja de Deus. Chegou lá no balcão, tinha um anjo bonito com as asas assim, douradas, né? Daí estava escrito assim: pegue tudo o que quiser. Ele falou assim: olha, pode pegar tudo que quiser, tudo que quiser. Então ele falou: mas e o pagamento? Não tem, é de graça. Daí ele falou: mas o que eu quiser? O que quiser. Então ele falou: vou fazer o primeiro pedido. Aí o anjo que estava no balcão pegou sabe quando você vai no restaurante, o rapaz anota? Pegou, anotou. Eu queria muito que a minha família fosse mais unida. O anjo anotado: família mais unida. Aqui. Então, pode pedir alguma coisa material? Pode. Eu queria tanto uma geladeira nova lá para casa, que a minha não está muito católica, né? E se não for pedir demais, pode ser daquelas frost free? Falou: pode. Pode ser daquela que já saiu o gelo na porta? Pode. Então, geladeira frost free com gelo na porta. Ele falou: outra coisa, a minha esposa não consegue engravidar, e eu queria um casal de filhos. Pode pedir também? Pode, um casal. E já que estou aqui, o quartinho das crianças, pode pedir uns bercinhos também? Um guarda-roupinha, um azul, outro rosa? Pode, anotou lá, vou fazer uma lista grande. E também pode mobiliar minha casa? Pode. Daí ele falou assim: eu pedi só uma última coisa. O senhor podia dar um carrinho pra gente também? Não precisa ser muito chique, mas um carrinho que funcione, que leve minha esposa e eu para brincar com a criançada. Tá bom, um carro bom para passear. Daí ele falou: o senhor espera a entrega? Falou: espero. O anjo saiu, foi lá para trás. Tá, ele já ficou na cabeça dele, né? Vai vir no mínimo aí, né? Tudo que eu pedi, carro, móvel, berço, vai vir um caminhão da Graneiro, né? Com certeza. Daqui a pouco a carreta tá chegando. O anjo, depois de 5 minutos, apareceu. Falou: abre sua mão, por favor. Falei: como? Abre a sua mão. Falou: vai me dar a senha, né? Daí eu vou lá no galpão, passo a senha e o caminhão leva. Abre a mão. Quando ele abriu, botou umas 3 ou 4 sementes. Daí ele falou: mas eu não estou entendendo, eu não pedi nada disso. Eu falei assim: não, aqui está tudo que você pediu. Mas como é que pode tudo que eu pedi caber na minha mão? E o anjo respondeu: meu irmão querido, na loja de Deus não vendemos frutos, só vendemos as sementes. Ou melhor, nós as damos. Plante-as, cultive-as, e então a terra que era deserta e intransitável se alegrará, e o deserto da tua vida florirá num lindo jardim. Mas você precisa pegar a semente que Deus te deu e trabalhar, ralar, fazer a sua parte. Meu irmão, minha irmã, falar uma coisa para vocês, eu acho engraçada, mas é séria. Ao mesmo tempo que é engraçada, é séria. Às vezes, cá entre nós, a turma vê uma pessoa bem sucedida na vida, bem casada, olha para essa turma que está dando tudo certo, ganhando dinheiro, né? Olha para o casal bonito, só love, e fala assim: sortudo, não? Essa é sortuda. Mas não vê as noites em claro, os joelhos dobrados no chão, as missas que a pessoa vai, as adorações que aquela pessoa fez. Porque sortudo é um apelido que gente acomodada e preguiçosa dá para aqueles que correm atrás e lutam por seus sonhos com determinação. Às vezes umas pessoas falam para mim, desde o seminarista, né? Nossa, o senhor tem uma facilidade para línguas, né? Facilidade? De madrugada estudando grego. Enquanto meus amigos estavam igual cigarra cantando, eu estava com um livro de italiano em PDF. Facilidade? Eu tenho bênção, mas facilidade? Você tem uma facilidade para marcar gol, né? E os treinos?
né? Não vou tocar muito nesse assunto que a turma começa a chorar, né? Você tem uma facilidade para se comunicar. Tem facilidade? E as noites em claro? E as apostilas? E os treinos? Minha gente, sorte, sortudo, um apelido que gente acomodada dá para aqueles que correm atrás. É gente madrugando, é gente de atrás de um balcão o dia inteiro, gente que sua, gente que rala, e Deus abençoa as pessoas que lutam, porque Deus não trabalha com gente acomodada. E como dizia uma música católica, a primavera só veste o jardim se a semente não guardo para mim. Amém.